Seus filhos têm dificuldade em fazer o dever de casa? Existem estratégias que você pode usar para ajudá-los. E a psicopedagoga Joyce Cunha está aqui hoje para nos contar mais sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, é importante a participação dos pais nesse momento do dever de casa? Muito importante. O dever de casa é o momento que o pai, a mãe, consegue sentir o desempenho que o seu filho está demonstrando com os conteúdos que ele vem aprendendo na escola, né? Se ele está realmente bem inteirado, se ele está apresentando dificuldade ou não. Então, e fazer parte da vida escolar dele dentro de casa também. Esse é um momento fantástico, precisa aproveitar. Bacana. E como que deve ser essa participação? Porque a gente não pode se envolver demais, Sim. mas também não pode ficar ali tão distante, né? Sim. Fala pra gente, assim, na prática, como que a gente deve fazer para ajudá-los? É engraçado porque eu recebo muitos pais me falando que esse momento é um conflito. Olha só. É um conflito, eu peço para fazer e não faz, eu grito. Não tem que ser um momento de conflito, né? Então vamos nos observar enquanto pais. Estamos nos envolvendo demais? Às vezes o seu filho está tentando explicar a maneira com que ele está aprendendo na escola, que não é a mesma maneira que você aprendeu, certo, né? E até essa explicação é uma forma dele estudar, né? E você observá-lo também. Então, precisa ser um momento, em primeiro lugar, de muita organização. Precisa ter uma rotina. Ele tem horário correto para fazer essa lição de casa, né? Está dentro de uma rotina estabelecida entre vocês, porque se for a qualquer momento, em qualquer situação, agora é hora de lição de casa, ele não vai chegar preparado, muito menos você também, ter todo aquele interesse, aquela participação saudável nesse momento de lição de casa. Você falou uma coisa muito importante, porque a gente precisa olhar para a criança e respeitar o tempo dela, né, Sim. doutora? É muito importante isso, porque às vezes a criança está estressada, a criança está com sono, então a gente não pode simplesmente impor, agora é a hora da lição de casa, né? Como você falou, precisa ter essa rotina e perceber um momento que a criança vai estar bem para isso. Perfeito, né? A gente fala muito que existe, já foi comprovado, que cada um tem o seu relógio biológico. Certo. Então, qual é o momento que você funciona melhor, né? Então, tem aquelas crianças que até para estudar de manhã, ela não rende tão bem se ela estivesse estudando no período da tarde. Né? Então, observa qual o momento que o seu filho está mais ativo, né? Com bastante atenção, para começar a realizar a atividade de lição de casa, e não um momento realmente de cansaço, um momento que é a hora que ele tem muito sono. Então, vamos nos organizar em cima das características que o seu filho apresenta e da sua rotina dentro de casa. E quando o filho apresenta ali, de repente, alguma dificuldade com a matéria, é um momento que a gente tem que ter muita paciência, né, doutora? Tem que ter paciência, tem que ter um olhar bem cuidadoso, tá? Às vezes é só uma dificuldade momentânea naquele determinado conteúdo, né? Agora, se você percebe que vem persistindo essa dificuldade, por exemplo, numa disciplina, não só no conteúdo da matemática, mas na matemática em geral, então aí você tem que avaliar. Às vezes é interessante você colocar um professor particular, né? Ou até questiona a escola primeiro, se essa dificuldade que ele está transmitindo em casa aparece também na escola. Será que ele precisa da ajuda de um profissional? Porque por mais que nós temos a boa vontade de ajudar os nossos filhos, a gente não tem a didática de ensino, né? Então, se ele tem uma dificuldade, ele precisa sim de uma ajuda de um profissional. É isso que eu queria te perguntar. Ali, no momento da lição de casa, a criança apresentou uma dificuldade. O que vale mais a pena? Eu, como mãe, ensinar o que eu sei, ou eu procurar o professor do meu filho para que ele ajude o meu filho a desenvolver naquilo? Eu acho que você, enquanto mãe, você precisa tentar ajudá-lo. Tá. Mas não forçar uma situação. Ah, então peraí, eu posso me envolver, né? É importante você se envolver, mas também não forçar a barra, né? Exatamente, exatamente. Não força a situação. Se o seu modo de ensinar não está, como eu posso dizer, colaborando com o que ele realmente está trazendo da escola, então talvez você não está conseguindo ajudá-lo da maneira que ele precisa. E como eu falei, nós somos pais, não somos os profissionais, os professores. Até enquanto professora, enquanto pedagoga, eu tenho ainda filhos pequenos, mas
quando estiver maior em situação de lição de casa, se for uma situação que eu não posso ajudar, eu preciso de um profissional especializado. Assim como uma disciplina de matemática, uma disciplina de história, né? A gente não sabe tudo. E às vezes a nossa maneira de ensinar não está sendo adequada. Doutora, eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo em casa a importância de a gente elogiar os nossos filhos. E você sabe que eu tenho a minha pequena de 3 anos. Sim. E quando ela está fazendo uma atividade, uma tarefa, e eu elogio, e eu dou parabéns, e eu falo que ficou lindo, parece que ela se sente assim totalmente realizada e motivada a fazer cada vez melhor. Não é assim, doutora? Fala um pouco isso pra gente, porque às vezes a gente é muito pesado, muito rígido, né? Sim. E acaba se esquecendo de valorizar eles naquilo que eles acertam, né? Perfeito. São tantas cobranças, né? Exato. São cobranças desde lá dentro da escola, e chega em casa, a mãe cobra. Tem muitas comparações, infelizmente. Cuidado com as comparações, né? Com os seus filhos. Ai, fulano tirou nota 10. Hoje as mães têm grupos de WhatsApp e comparam as notas dos filhos. Isso sobrecarrega muito eles e cai a autoestima, né? Então, você sim, valorizar aquilo que ele fez, valorizar, poxa, ele tem uma dificuldade, a dificuldade continua, mas ele está progredindo, ele está tentando superar. Elogie, isso vai aumentar a autoestima e o interesse dele em querer melhorar cada vez mais. É muito importante, sim. A gente está com as crianças numa situação assim de muita cobrança, desde escola e dentro de casa. Os pais querem que os filhos sejam os melhores em tudo, né? E não vai ser assim, né, doutora? Não, ele pode não ser o melhor naquilo que você está enxergando, só que você se preocupa às vezes tanto com aquilo que não está bom, você deixa de ver aquilo que ele tem de potencial, né? É verdade. E quando a criança apresenta uma dificuldade em determinada matéria, a gente tem que saber também lidar com isso para a criança não ser afetada na sua autoestima, né? Exatamente. E até pontuar, se colocar no lugar dele, né? Eu gosto muito de me colocar até no lugar dos meus pacientes, às vezes. Poxa, você está com dificuldade? Sabia que eu também tinha uma dificuldade? Todo mundo já teve uma dificuldade em algum ponto, né? Na sua vida escolar. Ou uma habilidade melhor em outra situação. Então, pontuar que não é só ele que tem essa dificuldade. Outras pessoas têm. Eu estou aqui, cheguei onde cheguei, mas eu tive essa dificuldade, superei dessa maneira. Para ele ver que é comum e não ver como um problema. E que ele precisa ser o melhor naquilo, né? Desde pequenininho já dá para perceber se a criança é de humanas, se a criança é de exatas? Já apresenta alguns sinais? Eles já vão dando alguns sinais, eu diria assim, de características de aprendizagem. Olha só. Por exemplo, tem aquelas crianças que se ele assistir um vídeo, ele pega todas as informações e consegue te contar. Então, ele tem uma habilidade favorável para questões visuais. Ele assistiu, ele viu, ele grava. Tem aqueles que parece que não está nem olhando para você, mas ele tem uma habilidade auditiva muito boa. Depois ele repete tudo que ele escutou. Olha só. Então essas características você já identifica desde pequenininho. Que demais, né? É muito bacana. E doutora, se eu tô ali no momento de lição de casa e é uma matéria que eu não sei muito bem, como proceder? Dá para eu ajudar, para eu auxiliar, mesmo sem saber, sem dominar a matéria? Eu diria que com os maiorzinhos, né, que quando a gente já começa a lidar com essas questões de disciplina e conteúdo, se você tem a dificuldade, pede para ele te explicar o que está acontecendo, o que ele viu nessa aula. Eu sempre falo que você questionar, ao invés de querer dar as respostas, é o caminho mais adequado, né? E de maior aprendizado, quando ele tem que repassar aquilo que ele fez. E muitas vezes, quando ele tem que repassar o que ele viu, começa a dar mais sentido para o conteúdo. Então, questioná-lo antes de querer dar uma resposta é uma estratégia bem bacana e bem positiva. É isso aí, muito bom falar nesse assunto, viu, doutora? Eu quero agradecer aqui sua participação, quero aproveitar, deixar os contatos da doutora Joyce Cunha no seu telefone 0 prestadora 11 99681 5555. Obrigada pela sua participação, Eu que agradeço, obrigada. É isso aí, esse foi o Mamãe de Bem com a Vida de hoje. Eu quero te lembrar que você é a melhor mãe que o teu filho poderia ter. Então, usa tudo isso aqui que você tem aprendido conosco a cada fim de semana para ser mesmo cada dia melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.